Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa preciosa obra, que é o relançamento. Essa obra, ela foi lançada originalmente em inglês em 99. Em 2009, a editora Esperança, ela publicou, ela traduziu e publicou, e agora a Vida Nova está relançando novamente. Nem pobreza, nem riqueza, as posses segundo a teologia bíblica, do erudito em Novo Testamento, Dr. Greg Blumberg, que agora recentemente esteve no Brasil dando várias palestras, sobre o Jesus histórico, a quarta busca do Jesus histórico, que é um livro dele, aonde ele vai trabalhar o Evangelho de João. E a quarta busca do Jesus histórico trabalha de maneira específica o Evangelho de João, porque as três últimas buscas negligenciaram totalmente o Evangelho de João. As três buscas anteriores visavam só os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E agora o cenário mudou. O Evangelho de João está sendo examinado, reexaminado, enfim. E juntamente com essa obra, Jesus, o purificador, a quarta busca do Jesus histórico, essa também foi relançada, Foi relançada. Eu dei todos os detalhes, queridos, todos os detalhes dessa obra, tudo que você precisa saber dessa obra, eu falei no primeiro vídeo. Então assista lá o primeiro vídeo, que lá está todos os detalhes. Eu mostro a quantidade de páginas, eu mostro também o currículo do Greg Blumberg, que é muito conhecido aqui no Brasil. Mostrei as obras dele, várias obras que já foram publicadas em português dele. E com certeza a Vida Nova vai aí trazer outros livros, outros materiais do Greg Blumberg, tá certo? E dessa feita, eu vou logo para, sem enrolação, eu vou direto a um ponto. No primeiro vídeo eu também mostrei todo o sumário para vocês, tá? São 8 capítulos maravilhosos, preciosos. E eu vou começar aqui, de onde eu parei, tá? No primeiro vídeo, mostrando o livro de Provérbios, que ele trabalha aqui os livros do Antigo Testamento, todos os livros que falam de riqueza, de dinheiro, ele vai abordar aqui. E o livro de Provérbios é um dos livros que mais falam sobre finanças, dinheiro. E ali você tem conselhos preciosos, maravilhosos sobre as finanças, como lidar com o dinheiro, como ser generoso e por aí vai. Por aí vai. Aqui está uma abordagem mais detalhada de Provérbios, tá? Aí dá uma pequena introdução e começa a citar vários textos, vários capítulos e versículos de Provérbios na íntegra, tá? Na íntegra. Ele vai citando textos preciosos que falam aí de riquezas, tá? Como aqui, você tem aqui Provérbios 21 e 13, capítulo 11, versículo 24 a 26, capítulo 22, verso 16. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Cadê? Outro texto de Provérbios. Enfim, ele vai citar aqui vários textos de Provérbios, tá? Conhecidos, outros não, sobre finanças. Depois ele vai trabalhar os profetas, maiores e menores, tá? E só vai citar os profetas quando ali tem alguma citação em seus livros que envolve o tema, ou assunto do livro, que são as posses, dinheiro, riqueza. Então aqui os profetas. Cadê? Os pecados de Israel
com relação às posses materiais, tá? Pelo menos 5 grandes categorias de pecado podem ser enumeradas, tá? Primeiro, adoração de ídolos feitos de materiais caros, tá? De ouro, de prata, de bronze, pedras preciosas, madeiras, tá? Tá aqui, ó. A ligação próxima entre idolatria e o mau uso de bens materiais é evidente. Isaías 2,7 em diante causa o efeito devido com seu paralelismo sinônimo. Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis, sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim, sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra de suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Então eles faziam os ídolos para adorar, tá? Aqui também tem outro texto de Isaías que eu não vou ler. Isaías é irônico, né? Você vai encontrar muito isso dos profetas, a ironia, o sarcasmo profético, figuras de linguagem, enfim, hipérboles. Aqui está citando Isaías, né? Segundo tipo de pecado, o povo de Israel: confiança no ritual e não no arrependimento. Terceiro, extorsão, roubo e opressão para ganhar mais terra. Tá? Esse tem Ezequiel 22, 29, Miqueias 2:2, Amós 5:11. Depois você tem a quarta aqui, ó. Vangloriar-se na riqueza. Tá? Aqui cita o livro de Amós, que denuncia, né, os luxos extravagantes dos ricos, que oprimiu os pobres. A justiça social está presente nos profetas, né? Tanto maiores como menores. Porque a lei protegia os pobres. Protegia os pobres. Aqui citei Abacuque capítulo 1, verso 16 em diante. Amós capítulo 5, verso 8, Amós capítulo 8, verso 5, parte A. Miqueias 3:11. E aqui está o quinto motivo, né? Motivação financeira para ministérios de líderes. Talvez não haja acusação mais trágica contra Israel do que a que ocorre nas passagens que mostram a corrupção da liderança do país. Como deixam claro os dois testamentos: a quem muito é dado, muito será cobrado. Os pecados dos líderes, devido ao seu potencial de liderar as massas no caminho errado, provam ser muito mais condenáveis. Miqueias 3:11 é representativo. Seus líderes julgam sob suborno. Seus sacerdotes ensinam visando ao lucro. Parece que Miqueias está no Brasil de hoje, né? A mensagem é muito atual. E seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Tá? Aqui continua, citando outros textos, né? Isaías capítulo 10, verso 1 em diante. Tá? O que Israel deve fazer? Aqui, Miqueias 6:8. Tá? Mais uma vez, podemos desenvolver esses pensamentos em 5 tópicos, né? O que Israel pode fazer? Buscar justiça para o marginalizado. Vai citar outros textos aqui, ó. Segundo, não se vangloriar nas riquezas, mas ser generoso em doá-las. Terceiro, lamentar. Quarto, buscar o bem-estar da cidade. Quinto, apegar-se às promessas de restauração. Resumo e conclusões. Depois ele vai te dar aqui, conclusões com relação a todo o Antigo Testamento e as posses materiais. Depois ele vai te dar o contexto histórico adicional, intertestamentário. Esse contexto histórico ali, intertestamentário, é o período ali do chamado silêncio profético,
de Malaquias a Cristo, né? E de Malaquias a Cristo você tem 400 anos. Aí vem os desenvolvimentos sociopolíticos, fala de Herodes o Grande, a revolta dos Macabeus, tá? A literatura dos judeus, muitos livros foram escritos nessa época, e é também nessa época que surge a literatura apocalíptica, né? Livros como de Judite, Tobias, Enoque e por aí vai. Apócrifos e pseudepígrafos. Depois você vai ter aqui, ó, tá? Os manuscritos do Mar Morto, né? Que foram encontrados em 1947, ali em Qumran. Que tinha muitas citações sobre riquezas e pobrezas, riqueza e pobreza. Depois você tem aqui, ó, outros desenvolvimentos ideológicos antes do Novo Testamento, outras respostas judaicas em relação às riquezas, o mundo greco-romano sobre o assunto. Conclusões. Aí ele vem, informações nos evangelhos com relação à condição socioeconômica dos personagens principais. Por exemplo, Jesus, ele era pobre, mas ele não era um miserável, até porque Jesus tinha uma profissão. A palavra palavra grega para carpinteiro é tecton, mas não era só um carpinteiro. Jesus não trabalhava só com madeira, ele trabalhava com pedras, ele trabalhava com metais, tá? Ele trabalhava com vários tipos de materiais, não era só com madeira. Então, essa tradução não é muito boa, né? Muito boa. Alguns falam que uma melhor tradução seria artífice, tá? Enfim, então Jesus não era um miserável, ele era pobre, até porque ele morava em Nazaré, que era uma vila pobre, que tinha aproximadamente ali 500 pessoas, tá? Vai falar também dos apóstolos, como Pedro. Pedro não era pobre, tá? Ele também não era rico, mas ele tinha barcos de pesca. Tiago e João, que eram irmãos, o seu pai Zebedeu, tinha uma frota de barcos muito rentável. Eles pescavam e vendiam os peixes. E aqui o Greg Bloomberg, ele vai dar detalhes, né, sobre as finanças, sobre a condição financeira de Jesus e dos apóstolos. Paulo tinha uma condição financeira muito boa antes do Evangelho. Nós não sabemos o que aconteceu, tá? Não sabemos o que aconteceu, mas ele perdeu, né, essas posses, porque talvez ele foi deserdado, porque ele falava, ele era cidadão romano, e não era pobre, não era cidadão romano. Para ser cidadão romano tinha que ser rico, tá? Ele era um homem de 3 culturas, cultura judaica, grega e romana. Enfim, tá? Era fariseu antes do Evangelho, então ele não era de família pobre, não, é de família rica. Aqui, ó, a palavra grega tecton, que é carpinteiro, que as nossas versões traduzem como carpinteiro, pode significar o que trabalha com madeira ou pedras. Existem algumas evidências de que a posição de tais artesãos poderia ser elevada para, pelo menos, o nível mais baixo do que hoje chamaríamos de operário. É claro que dentro dos padrões ocidentais modernos, as condições de trabalho pareciam chocantes, mas pelos padrões da Galileia do século I, pode ser apropriado pensar em Jesus como parte da classe média mais baixa. Em todo caso, parece que sua família passou a não estar sujeita à pobreza opressora e degradante do trabalhador diário ou escravo rural, só pelo fato dele ser o carpinteiro, né? Que cita isso é John Mayer, na sua famosa obra sobre o Jesus histórico, um judeu marginal. Lembrando que a capital da Galileia, por muito tempo, foi Séforis. A cidade de Séforis não era citada, ou não é citada no Novo Testamento. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele muda a capital do império.
e ele muda para Tiberíades. Tiberíades, ele constrói essa cidade para homenagear, tá, o imperador Tibério. O imperador Tibério, que foi Tibério que nomeou ele como tetrarca, né? Tinha ali a tetrarquia é um governo de uma quarta parte. Interessante aqui. Então, Jesus, ele era pobre, mas não miserável, né? Porque pela profissão dele, ele fazia móveis, materiais, enfim, mexia com metais, como eu falei para vocês, de madeira, pedras. Então tinha bastante serviço, né? E José, o seu pai adotivo, porque José é pai biológico, né, de Jesus, ele tinha uma carpintaria que mexia com isso. Então Jesus tinha uma profissão. Depois, aos 30 anos, que Jesus decidiu largar a profissão e ser um itinerante. Interessante isso, né? Aqui fala dos discípulos. Aqui dá as conclusões finais. Depois, o ensino de Jesus nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? Para aqueles que não sabem, sinóticos significa visão em conjunto, ou semelhantes, devido à semelhança entre os três evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito foi em Marcos, e 95% do evangelho de Marcos você vai encontrar em Mateus e em Lucas. Então, já é um consenso na academia que Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. Aí vem as parábolas de Jesus. Tem parábolas que ele fala sobre dinheiro, né, finanças. Bloomberg vai citar aqui, como a parábola dos dois devedores, uma semente em meio aos espinhos, o tesouro escondido e a pérola de grande valor, o credor incompassivo, o bom samaritano, duas parábolas sobre a solicitação de assistência material, a parábola do rico tolo, convidando os desprezados, a parábola da grande ceia, né? Medindo as consequências, o administrador infiel. Lembrando que o doutorado dele, do Greg Bloomberg, foi voltado para o Evangelho de Lucas e o livro de Atos e as parábolas de Jesus. Então ele é especialista em parábolas. Inclusive ele tem um livro, eu mostrei no primeiro vídeo, tá? Que ele, o nome do livro é Interpretando as Parábolas, que é um livro mais acadêmico, né? E ele faz uma exposição maravilhosa, dando todos os detalhes que você precisa saber sobre as parábolas, tá? Bloomberg é especialista em parábolas, espetacular. O homem rico e Lázaro, também que tem ali, fala de riqueza, né? Os lavradores da vinha, as minas e os talentos, tá? As ovelhas e os bodes, os lavradores maus. Conclusões. Depois vem aqui, ó, outros ensinos de Jesus. As tentações de Jesus, o sermão do monte ou da planície, né? Do monte em Mateus, da planície em Lucas. O manifesto de Nazaré, a resposta de Jesus aos mensageiros de João Batista, diversas disputas e diálogos, dá esmolas e dízimos, que adianta ao homem, o imposto do templo, o jovem rico e Zaqueu, a unção de Maria sobre Jesus em Betânia. Eu não estou lendo, gente, para mostrar mais detalhes do livro, tá? Purificando o templo, dai a César, o pouco da viúva. Conclusões. Aí vem o capítulo 5, o cristianismo mais antigo. Vai trabalhar o livro de Tiago e
o livro de Atos, tá? A epístola de Tiago, Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, não Tiago, apóstolo, irmão de João, mas esse Tiago aqui que escreveu a epístola é chamado de apóstolo, foi pastor da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 2 e o capítulo 1 também. Olha, Tiago capítulo 1, verso 9 a 11, Tiago 1, 27, Tiago 2, de 1 a 7, Tiago 2, do 14 a 17, passagem fala sobre o dinheiro, tá? Tiago capítulo 4, de 1 a 3 e 13 a 17, Tiago 5, de 1 a 6, Tiago 5, de 7 a 11, conclusões. Aí ele vem falar do livro de Atos agora, o livro de Atos. Tá? A comunidade cristã mais antiga, Atos 2, do 42 ao 47. Pedro e João respondem ao mendigo no templo, Atos 3, 6. Mais sobre o comunalismo, tá? Cristão primitivo, tanto o bom quanto o ruim. Aqui os casos de também, o ruim é o caso de Ananias e Safira, né? Atos 5. Depois ajudando as viúvas helênicas, Atos 6, de 1 a 4. O problema da simonia, tá? Que é a venda ilícita. Simonia é a venda ilícita de bens espirituais, de objetos sagrados ou de benefícios eclesiásticos, né? Compra de cargos eclesiásticos, enfim, isso é simonia. Que é a história de Filipe, ou de Pedro, os apóstolos, com Simão, o mágico, né? Pessoas elogiadas por darem aos pobres, cristãos com posses consideráveis em Atos, a interação do cristianismo com a economia pagã ao redor. Conclusões. Ó. Ele conclui. Aí depois vem a vida e os ensinos de Paulo. Ele vai falar um pouquinho sobre Paulo aqui, a biografia de Paulo, depois o livro de Gálatas, que possivelmente é a primeira carta que ele escreveu, depois as duas cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Coríntios, Segundo Coríntios, tá? Que vai citar os capítulos 8 e 9, né? Da segunda carta aos Coríntios. Ó, o versículo 9 do capítulo 8. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, ou de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aqui não está falando de riqueza material, tá? Contrariando algumas perspectivas da teologia da libertação, essa declaração provavelmente não se refere às circunstâncias materiais ou socioeconômicas de Jesus durante sua vida terrena. Ao contrário, ela oferece um resumo teológico muito mais profundo de tudo o que ele abriu mão ao deixar sua morada nos céus para sofrer as restrições de uma existência terrena e a ignomínia final da crucificação. Em Filipenses 2, de 6 a 11, ocorre o comentário mais contundente de Paulo a respeito dessa condescência. No entanto, se Cristo pôde sacrificar-se tanto por nós, como ousamos nos recusar a dar com generosidade ao necessitado? Misericórdia e dinheiro estão mais próximos um do outro do que em geral imaginamos. Tá? Vai continuando aqui explicando o texto. Tá? Aí vem a carta aos Romanos, as cartas da prisão, ou da primeira prisão em Roma, né? Você tem aí
Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. Aqui, ó, Filemon, Filipenses, as cartas gerais, as epístolas pastorais, que aqui já é a segunda prisão dele, e daqui ele não sai vivo, ele sai direto para a morte, né, para ser decapitado. Resumo e conclusões. Aí vem aqui o capítulo 7, que é o restante do Novo Testamento, que ele vai trabalhar as cartas gerais, né, mas que falam de dinheiro. Ó, os evangelistas sinóticos, opções metodológicas, que vai trabalhar Mateus, Marcos e Lucas, né? O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Opções eruditas. Lucas, gente, é o evangelho que dá muita ênfase aos pobres, aos perdidos, aos marginalizados, tá? Qual a teologia de Lucas, né? Aí você tem uma teologia de protestos sem violência, o proclamador do ano aceitável do Senhor, um editor de tradições em conflito, tá? Definindo o pobre, que é o Evangelho de Lucas, né? Ó, uma análise de textos, observações finais sobre Lucas. Aí vem o restante do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro e Judas, o Evangelho de João, as epístolas de João, as 3 epístolas, né? E o livro de Apocalipse. Tá? Então é uma obra maravilhosa para você que quer ensinar sobre finanças, dar uma palestra sobre finanças, dar um estudo na igreja sobre finanças. Essa obra vai te ajudar e muito. E muito. Você pegar aí Jesus, os apóstolos, tá? Enfim. É muito bom você ensinar, falar para a igreja à luz de uma teologia séria, uma teologia bíblica sobre dinheiro, tá? Que não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Se vocês gostaram do segundo vídeo, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.